voltou. Que delícia, né? Pronto, fiz o upload, agora vou gravar o outro vídeo. Cerca de 1 hora depois, mas tudo bem. Vem comigo então, estamos falando sobre ecossistemas e no vídeo anterior a prof explicou a respeito de componentes bióticos e componentes abióticos, não abiótico, tá? Deixa eu ajeitar a cabeleira aqui, porque você não é obrigado a ficar olhando pra uma coisa horrorosa, né? Mas mais ou menos, semana que vem vai estar melhor, tá bom? Eu garanto pra você que a coisa vai estar melhorzinha, vai estar tipo o meu avatar, assim, charmosão, tá? Vamos tentar, né? Se é que eu consigo ficar assim, acho que é só no avatar mesmo, né? Olha lá, muito bem. Então, componentes bióticos são os elementos vivos, são os seres vivos, tá? E os abióticos são os elementos não vivos, ok? Combinado assim? Fez ali o exercício 1 que eu te deixei, vira a página comigo que nós vamos exercitar mais um pouquinho sobre esse tipo de componente biótico e abiótico, tá? Que compõe o nosso ecossistema, tá bom? Ali no clique da página 136, você tem um resuminho disso que eu tô te explicando, tá? Diz lá assim, ó, conjunto harmonioso de seres vivos, bióticos, elementos não vivos, abióticos, presentes no ambiente, bem como todas as relações estabelecidas entre eles, recebe o nome de ecossistema. Então, esse conjunto de elementos... O Davi tá chegando aqui. Esse conjunto de elementos bióticos e abióticos formam o nosso ecossistema. Então, o que forma o nosso ecossistema? Elementos vivos, seres vivos e elementos não vivos, tá bom? Combinado assim? E com essa informação você consegue responder o exercício 2, o 3 e o 4, tá? Ok? Muito bem. A página 137, se você quiser fazer... e mandar foto pra mim, eu vou amar. Por que eu não coloquei como trabalho? Nossa, eu pensei, me cocei. Só que daí eu fiquei pensando, vai que essas famílias não tem todas essas... Eu, por exemplo, não tenho todas essas coisas em casa, então eu ia ter que sair comprar. E nessa época a gente tem que ficar guardadinho, protegido. Então a prof não vai cobrar de vocês. Quem quiser fazer, pode fazer, tá? Ok? Muito bem. Agora lá, página 138. Dentro desse ecossistema, nós temos... certos elementos, tá? Que elementos são esses aí? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem são esses elementos que fazem parte do ecossistema que são os produtores? Olha só que chique. Quem são os produtores? São as plantas. Se você fizer a leitura da página 138 ali, você vai ver que lá diz assim, ó, cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, são capazes de fabricá-los. Elas mesmas fabricam o seu próprio alimento, por isso que elas são chamadas de produtoras. Então, todas as plantas são chamadas de produtoras. Dentro do ecossistema, com elementos bióticos e abióticos, as plantas fazem parte de que conjunto? Do biótico, exatamente, né? Porque ela é um ser vivo e esse ser vivo produz o próprio alimento. Tá? Nós temos que outro tipo de animal também, nós temos os consumidores. A planta produz o próprio alimento, o consumidor consome o alimento que o outro produziu. Que os animais herbívoros, por exemplo, eles comem o quê? Eles se alimentam de quê? Herbívoro. Se alimenta de quê? Plantas? Isso mesmo, se alimentam das plantas. E os carnívoros? De carne, isso mesmo. Então, esses são os chamados consumidores. Eles consomem, tá? Eles vão consumir tanto carne quanto plantas, tá bom? Isso está aqui na página 138 também. Ali na primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, tá? E eles são divididos, esses consumidores, eles são divididos em dois grupos. Os consumidores primários e os secundários, tá? Os herbívoros são os primários e os carnívoros são os secundários. Ok? Combinado assim? Muito bem. Perfeito. E agora o terceiro grupo deles. O terceiro grupo é chamado de decompositores. São aqueles bichinhos que geralmente a gente tem um pouquinho de nojo, sabe? Ui, ui, ui. A gente é tudo cheio de nojinho, né? Mas os decompositores, eles são muito importantes para o nosso ecossistema, para manter o nosso ecossistema em equilíbrio,
tá? Eles desenvolvem uma função essencial na natureza, página 139. Eles realizam a limpeza dos ecossistemas e devolvem ao solo nutrientes que são reaproveitados pelos vegetais, tá? Os principais membros deste grupo que nós temos nojinho são chamados os fungos e as bactérias. A maioria deles é microscópica, ou seja, não pode ser vista a olho nu. Por esse motivo, eles são conhecidos como micro-organismos, os pequenos dos pequenos dos pequenos organismos, tá bom? Meus amores, o que é importante você fazer, tá? Eu sei que antes de assistir a minha aula, eu coloquei lá na trilha que eu queria que você lesse este capítulo antes de assistir a minha aula, certo? E eu espero que você tenha feito. Restou dúvida, o que você vai fazer? Você vai ler de novo e vai ler e vai sublinhar e vai destacar, tá bom? Além de fazer os exercícios. Tá combinado assim? Olha só, consegui fazer um vídeo sem cortar, gente, que alegria, né? Graças a Deus por isso, tá bom? Espero que você tenha gostado de aprender esse conteúdo de ciências. Espero que, se você puder, você faça o seu vaso e mande foto para mim. Lembrando que não é obrigatório e nem é um trabalho, tá bom? Beijo, Deus te abençoe. E hoje ainda temos o quê? Aula de história e aula de matemática, se não me engano? Não, português e história. Até já, volto daqui a pouco.